1925, Turim, Itália. Paralisia flácida dos membros inferiores, perda dos reflexos, paralisia do braço esquerdo, impossibilidade de sentar na cama pelo enfraquecimento da musculatura do tronco, respiração irregular devido ao início de paralisia diafragmática. Marco, meu irmão me disse que já fazia mais de 4 dias que ele não conseguia dormir. O que disse seu pai sobre isso? Foi justamente ele que chamou o segundo médico, quase fora de si. Nós não sabíamos o que ele tinha, febre, vômitos. Foi horrível, horrível. O filho único, o filho que nunca havia tido doença alguma, era forte como uma pedra e de uma vez, em 5 dias, ele morre. Mas o pior foi que ninguém na família havia percebido. Ao mesmo tempo, havia a avó de Pierre Georges, que morria de velhice em um quarto do mesmo apartamento. E assim todo mundo se ocupava naturalmente da avó. A Pierre Georges dávamos aspirina. A atitude era mais ou menos essa. Não nos amole, temos problemas agora. E ele nada disse. Até mesmo a camareira o viu cair 2 vezes, indo até a avó que morria para orar, mas ele não disse nada. Foi somente na véspera de sua morte que nós nos demos conta. O dia de minha morte será o mais belo de minha vida. Pierre-Georges Frassati morre aos 24 anos em decorrência de uma poliomielite que teria contraído junto a uma família pobre. O seu último ato nesta terra foram estas palavras escritas em um pedaço de papel com letra trêmula, onde ele se dirigia a seus próximos para que fossem buscar os medicamentos que ele havia pedido e pagado antecipadamente para um pobre. Seu último gesto foi para os pobres. É um dos primeiros gestos que sabemos a respeito da infância de Pierre Georges e já era direcionado aos pobres. Pierre Georges nasceu e morreu em Turim, destinado a uma carreira brilhante. Admirado, vigoroso, ele escolhe Cristo acima de tudo. Pierre Georges nasceu em 6 de abril de 1901, um ano antes de mim e sua irmã caçula, Luciana. Nosso pai, Alfredo Frassati, foi fundador e diretor do jornal liberal La Estampa. Mais tarde, foi senador e embaixador na Alemanha. Nossa mãe, Adelaide Ametis, pintava com sucesso. Nós crescemos entre o apartamento de Turim e aqui, na Polônia, numa casa magnífica, aos pés da montanha. Fomos criados entre essas 2 casas, antes de irmos à escola, quando tínhamos entre 10 e 9 anos. Pierre Georges e minha mãe tiveram uma educação muito rígida. Tudo era proibido, não havia espaço para caprichos. Uma vez, quando eles foram à montanha, Pierre Georges ousou dizer que estava com sede, e sua mãe respondeu simplesmente: "Você tem saliva na sua boca." Tudo isso certamente lhe deu força de vontade e caráter. Eu penso que a educação era muito importante para Pierre Georges, desse ponto de vista, principalmente sobre o caráter. A relação que ele tinha com seu pai era dolorosa. Em muitos momentos, a forma como seu pai falava com ele
quando ele era criança, como seu pai o repreendia por seu trabalho, por suas notas. Não estamos falando aqui de um encorajamento bondoso e positivo, estamos falando de críticas duras. Eu conheci Pierre Georges quando tínhamos 18 anos. Me chamo Jean-Marie Bertigny. A compaixão de Pierre Georges pelo sofrimento e miséria dos outros é uma história ilustrada por tantas anedotas, mas se eu fosse escolher só uma... Um dia, quando ainda pequeno, ele estava sozinho em sua casa quando uma mulher chega para pedir algum dinheiro. Nesse momento de desamparo, ele tira seus sapatos e meias e os entrega à pedinte dizendo, para seus filhos: Ainda éramos crianças quando a Primeira Guerra Mundial começou, e é por isso que a urgência da paz aparece como um refrão em várias de suas cartas de adolescência. Mais tarde, em 1921, quando seu pai é nomeado embaixador em Berlim, ele conhece os perdedores da guerra precedente. O sofrimento e a pobreza do povo alemão o tocam e ele se coloca do lado deles. O pós-guerra e as resoluções onerosas do Tratado de Versalhes entristecem profundamente o rapaz. Como essa justiça injusta poderia conduzir à paz? Ele percebe então que a única justiça que cria a paz não é aquela dos homens, mas a de Deus, da qual o perdão é o ato de amor mais perfeito. Você não daria sua vida para fazer parar essa guerra? Eu? Certamente não. Eu sou jovem e minha vida vale a vida dos soldados. Pois eu estaria pronto para dar minha vida, e hoje mesmo. Ele lutava pela paz. Não era pacifista, mas pela paz. Quando aconteceu a guerra em 1914, ele ficou realmente transtornado pelos males, pelos soldados que morriam. Ele até mesmo perguntou a uma doméstica: "Você daria sua vida para fazer parar a guerra?" Ela disse: "Não, eu sou jovem." E Pierre Georges tinha 14 anos e lhe disse: "Eu daria a minha agora mesmo." E era verdade. Em 1914, Pierre Georges é admitido no colégio administrado pelos padres jesuítas de Turim. Ele pode praticar e viver sua fé como bem entende. Aos 17 anos, ele se inscreve na Escola Politécnica de Turim, onde escolhe engenharia de Minas como especialidade. Os estudos de Jorge são uma decepção recorrente para nossos pais, principalmente o papai, que vê tudo como sendo uma despreocupação imatura. Já nossa mãe se resignava a não ver o filho, o gestor do jornal La Estampa, o império fundado por nosso pai. Por si mesmo, você não conseguirá nada. Mas se toma Deus por centro de todas as suas ações, então você chegará à sua finalidade. Quando, em 1921, seu pai é nomeado embaixador da Alemanha, Pierre Georges conhece o futuro teólogo Karl Rahner. Ele vem em socorro dos habitantes dos bairros mais pobres da cidade, também frequenta círculos nos quais se encontram estudantes e operários. Ele provavelmente ainda está dividido entre uma vida laica e a consagração do sacerdócio. Não vou me tornar padre, porque aqui eles não estão em contato com o povo, mas como leigo, próximo dos mineiros, eu serei muito mais eficaz. Eu serei engenheiro de Minas para poder me doar ainda mais a Cristo, no meio dos mineiros. Seu desejo de consagração se realiza quando, aos 18 anos, ele se torna membro da Ordem Terceira Dominicana como irmão Jerônimo. Ele escolhe o nome de irmão Jerônimo em homenagem a Jerônimo Savonarola, irmão dominicano que ele admira. Os escritos de São Tomás de Aquino e principalmente de Santa Catarina de Siena exercem também uma profunda influência em Pierre Georges. Nós poderíamos também olhar todo o itinerário espiritual e como Pierre Georges, usando dos diferentes contatos que ele teve com os dominicanos, com os jesuítas, viveu realmente uma vida eucarística, no sentido mais amplo do termo. Uma vida não somente enraizada em Cristo, mas também doada e nutrida pelos sacramentos. Um certo dia ele chega vitorioso perto de sua mãe porque ele havia tido a autorização de comungar todos os dias. Uma grande alegria, uma grande liberdade que surge naquele momento. O centro do seu dia, o motor de sua vida e de seu apostolado, seu amor pela Eucaristia não o deixará jamais. Há um ponto pouco conhecido a respeito de Pierre Georges, mas que vemos frequentemente em suas correspondências.
Pierre Georges era um grande amigo da cultura. Na verdade, é impressionante a sua paixão pela cultura. Isso não é tão inesperado, pois, quando pensamos em sua mãe, que era pintora, ela era muito talentosa, expôs na Bienal de Veneza e que tinha telas mesmo no Palácio Real. Ele adorava museus, era apaixonado por eles. Gosta de música, ele ouvia música, ia aos concertos. Quando viajava, visitava todos os museus possíveis. Ele se interessava muito pela cultura, e isso é pouco conhecido. Nós o vemos frequentemente em suas correspondências. Ele escreveu muito, escreveu cartas bem respeitáveis a seu pai, a seus irmãos, a sua mãe, mas também relatou em suas correspondências muitas viagens, e assim descobrimos um rapaz muito aberto no nível da vida cultural dos países que ele atravessava, assim como em seu próprio. Era um rapaz que amava muito a cultura. Pierre Georges, estudante, partilha sua fé e paixões com seu círculo de amigos. Ele se engaja no nível social e político. Depois do afeto que temos por nossas famílias, uma das coisas mais belas é a amizade. Eu deveria agradecer a Deus todos os dias por me ter dado amigos tão bons e amigas que constituem para mim uma proteção preciosa por toda a minha vida. Jovem estudante em 1919, ele se torna membro da Federação Universitária dos Estudantes Católicos Italianos e faz parte do Círculo Cesare Balbo. Faz também parte das conferências de São Vicente de Paulo e se apega cada vez mais à oração do Rosário que tinha o prazer de rezar no Santuário da Europa. Rodeado de pessoas, mais tarde ele vai batizar o grupo de amigos mais próximos de Os Estranhos. Nós tínhamos apelidos, caminhávamos juntos e nos apoiávamos. Jorge entendeu que, de qualquer maneira, o fim do seu círculo de amigos se daria em função dos engajamentos que estavam à espera de cada um, mas o laço de amizade profundamente construído entre eles não se romperá. Marco Beltramo era seu melhor amigo. Ele estudava aeronáutica. Clementina Loto, a anciã, é a presidente do grupo. Ernestina Bonelli, chamada de a inglesa, se tornou a diretora das excursões após uma viagem a Londres. Charles Bellingerie é um amigo de infância. Ele escolheu os estudos agroalimentares. Laura, 3 anos mais velha, era uma matemática profissional. Quanto a mim, com as minhas saídas mais ou menos bem-sucedidas, eu tinha o apelido de O Garfo. Extrato da intervenção de Pierre Georges no Congresso da Pax Romana, Movimento Europeu dos Estudantes pela Paz, em Ravenna, 1923. Eu compreendo que as palavras não servem para muita coisa, mas ao menos nos farão compreender que os universitários católicos não concordam com a política do governo italiano e que nós estamos indignados com a política europeia que conduzirá todas as nações a se perderem. Em 1922 marca a chegada de Mussolini ao poder na Itália. Ele se destacou no Círculo da Ação Católica Estudantil a qual ele pertencia quando eles colocaram a bandeira do grupo na janela do lugar onde se reuniam, na ocasião em que Mussolini veio a Turim. E ele escreveu-lhes uma carta incendiária. Então, um dia, alguns jovens fascistas também intervieram, fizeram um estardalhaço no apartamento e começaram a quebrar tudo. Foi ele que fisicamente, com socos e pontapés, pegou uma bengala e os expulsou. No dia seguinte, o episódio foi noticiado pela imprensa, La Stampa, o jornal de seu pai. Então, por causa disso, ele se sentia vigoroso. Sobre Pierre Georges, Karl Rahner diria: ele é um jovem excepcional, esportista. Praticava alpinismo, esqui, equitação. Era um tipo alegre que sabia viver com os outros estudantes de maneira viva e dinâmica. Se meus estudos me permitissem, eu gostaria de passar dias inteiros nas alturas, contemplando na pureza do ar a grandeza do Criador.
Ele adorava escalar, mas amava também a natação, a equitação. Era um rapaz que se doava fisicamente. Ele tinha a necessidade de se doar e tinha também amor pelo esporte. Para com isso. Realmente era um homem que não sacrificava por nada a oração. Mesmo se lhe prometesse a mais bela caminhada pela montanha, ele ia primeiro à missa no domingo e se juntava a seus companheiros de escalada mais tarde. Isso é realmente muito impressionante, ver essa ligação, esse enraizamento da oração sempre constante em Pierre Georges, que ia dormir com o texto na mão e que em todos os momentos estava em oração. O que não o impedia de ser extremamente alegre. Contam que ele fazia uma presença marcante nas Eucaristias, com sua voz um pouco forte. Ele cultivava essa alegria, essa simplicidade, o fato de não se prender às coisas sérias. Essa companhia da turma, os estranhos, que ele fundou, é realmente um belo exemplo como aquilo que ele desejava construir como expressão dessa relação fundadora com o Cristo. Cette relation au Christ fondatrice. Pierre Georges dizia sempre que cantar é importante, mas cantava muito mal. Quando ele estava na igreja, ele se escondia no confessionário para poder cantar. E na montanha, ou quando ele estava com os amigos, davam-lhe sempre balas na boca para que ele não cantasse. A caridade de Pierre Georges, baseada em São Paulo, humilde, discreto, desconhecido por todos, ao lado dos pobres. Ele se apaixonou e ele teve que renunciar a esse amor. Ele tinha o problema dos pais que estavam se separando e isso lhe fazia sofrer muito. Um dia, a Laura Hidalgo veio em nossa casa com alguns amigos e Pierre Georges compreendeu bem que ela não seria aceita pela sua família e particularmente pelo seu pai. Mesmo sua mãe, dona de um espírito conciliador, não estava entusiasmada. Obviamente, Pierre Georges não quis criar um conflito a mais na relação de seus pais, que já estava difícil. Qui était en train de se creuser, d'augmenter dans cette famille. Há uma bela carta que ele escreveu logo após um amigo indagar sobre algumas questões. Por que eu deveria estar triste? Por que eu deveria sofrer? Além do mais, nós temos um amor que é o mais belo de todos, o amor pregado por São Paulo. Talvez esse seja um programa para uma vida inteira, mesmo se isso me custará a vida terrestre. Pierre Georges busca em suas orações, e principalmente em São Paulo, a energia necessária à sua vida intensa de caridade. A caridade de Deus nos impulsiona. Turim é a cidade dos santos sociais. Nós, italianos, os amamos pelas atividades enquanto educadores e construtores das obras de caridade. São João Bosco, fundador da Congregação dos Salesianos. São José Benedito de Cotolengo, adepto do cuidado aos mais pobres, acolhidos na pequena Casa da Divina Providência, mais conhecida pelo nome de Cotolengo. E, claro, Pierre Georges. Com as conferências de São Vicente de Paulo no Cotolengo, Pierre Georges não para de ajudar aqueles que estão precisando. Ele não dava um só passo, não fazia um só movimento para se valorizar.
Sua família não tinha nenhuma ideia dos seus engajamentos. Seus dias continuavam misteriosos. Sua caridade era considerada quase que extraordinária. Ele se entregava por completo, mesmo que em lugares que não eram bem vistos. Francamente, Jorge, você não mudou nada. Nós vamos ao Cesar essa noite. Tudo bem, isso não é um problema. Essa vez será melhor do que quando você veio jantar sem sapatos e sem seu casaco. Os pobres, aqueles que sofrem, eles eram tudo para ele. Eram realmente a sua vida. Porque ele amava Jesus. Ele tinha verdadeiramente esse amor por Jesus. Ele disse mesmo: Jesus me visita a cada manhã na comunhão. Eu retribuo quando eu visito os pobres. E depois disse, amigo, quando este o perguntou: mas como você pode ir nesses lugares sujos, fedorentos? Isso é terrível. Ele respondeu: lembre-se que Jesus disse que tudo aquilo que fizeres aos pobres é a mim que o fazes. E completou: em volta dos doentes, dos que sofrem, dos pobres, eu vejo uma luz que nós não temos. Ele via Jesus. Finalmente, nos conselhos evangélicos de pobreza, castidade, de certa parte também de obediência à sua maneira, ele viveu algo. Em todos os casos na pobreza, isso é muito claro. Ao mesmo tempo, o amor pelos pobres, mas também por conta própria, viver a pobreza. E eu penso que este é um exemplo de como nós podemos ser engajados nessa vida sem fazer nada de extraordinário. Pierre Georges não fez nada de extraordinário. A coisa mais extraordinária é que ele não fez nada de extraordinário. Era a vida cotidiana, e na vida cotidiana ele fazia escolhas a cada momento. Ele fazia o que Deus teria pensado que ele devesse fazer. No dia 4 de julho de 1925, Pierre Georges morreu aos 24 anos, depois de uma semana de sofrimento. Seu diploma de engenheiro lhe foi concedido a título póstumo. Foi apenas no dia do seu funeral, na presença da multidão de pobres reunidos, que descobrimos a verdadeira face de Pierre Georges e da sua caridade. Nós nos perguntaremos então como ele pôde, em apenas 24 anos, ter uma vida tão bela. Viver sem a fé, sem um patrimônio a defender, sem apoiar a verdade em uma luta contínua, não é viver, mas ficar estagnado. Não devemos jamais ficar estagnados, mas sim viver. Não é por acaso que os papas lhe dão constantemente como testemunho na Jornada Mundial da Juventude. Ele encarna particularmente uma figura de misericórdia. O tema da Jornada Mundial da Juventude é Felizes os Misericordiosos. Não se pode esquecer que é um certo Karol Wojtyla, que quando foi arcebispo de Cracóvia, o apresentou na ocasião de uma exposição como o Homem das Bem-aventuranças. E quando se tornou Papa, ele trabalhou pela sua beatificação, dando a ele esse mesmo título. Logo, é extremamente precioso que nós tenhamos essa figura que possa se tornar conhecida e descoberta com a ajuda da Jornada Mundial da Juventude. Ele será presente nas igrejas dominicanas durante toda a Jornada Mundial na Cracóvia e eu espero que muitos possam descobrir a profundidade de sua mensagem. Ele testemunhou que a santidade é possível a todos nós. Papa João Paulo II, homilia do processo de beatificação no dia 20 de maio de 1990, na Praça São Pedro, em Roma. Tendo uma vida completamente normal, cotidiana, você pode se tornar um santo. Você pode chegar ao fim.
No Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Rezemos para que cada um, no seu dia a dia, se sinta chamado a essa santidade de vida e possa experimentar o espírito das bem-aventuranças. Rezemos para que cada um se sinta responsável diante dos problemas no nosso tempo e se engaje a contribuir para um mundo mais justo e fraterno.